Oi, tudo bem? Mais um podcast Saúde em Pauta do jornal Infonorte. Desta feita, estamos aqui com a doutora Amanda Barreto, ela atuante na área do idoso. Doutora Amanda, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia, Fábio, com você? Tudo jóia. Vamos lá bater naquele papo para a senhora dar aquela orientação de saúde e bem-estar ao povo do norte de Minas, de todo o Brasil. Doutora Amanda, seja bem-vindo ao podcast Saúde em Pauta do nosso Jornal Infonorte. Pode nos contar um pouco sobre sua trajetória na saúde, como você se interessou na saúde do idoso, doutora Amanda? Então, eu costumo falar que a saúde do idoso me escolheu e não eu que escolhi a saúde do idoso, né? Assim que eu formei, eu fui trabalhar na cidade de Coração de Jesus. E lá eu iniciei no programa do Melhor em Casa, né? Que Bacana. A gente trabalha com home care. E a maioria da população do Melhor em Casa são populações idosas, porque demandam do cuidado domiciliar. E com isso, fui para o Melhor em Casa. Atualmente, mantenho-me em trabalho no Melhor em Casa. E descobri o quanto eu sou apaixonada com a população idosa e o quanto eu comecei a adquirir gosto pela população, né, acima de 60 anos, porque era o meu maior público a respeito do cuidado com a integridade física e mental do idoso, a respeito da rotina. Comecei a estudar e aprofundar mais. E hoje mexo 100% com idosos. Perfeito. Qual a importância de falar sobre envelhecimentos saudáveis nos dias de hoje? A geriatria, né, a saúde do idoso está ficando cada vez mais falada, sobretudo para a gente proporcionar qualidade de vida para o paciente. Eu costumo falar para meus pacientes que eu não ofereço melhora das comorbidades, eu não costumo oferecer qualquer tipo de tratamento curativo, né? Mas oferecer a qualidade de vida. E por isso é tão importante falar do envelhecimento, para melhoria da qualidade de vida do paciente. Porque, às vezes, a gente consegue envelhecer com qualidade de vida. E muitas vezes a gente associa o envelhecimento à piora da qualidade de vida, a acamado, a múltiplas comorbidades. O que pode ser possível, mas a gente pode prevenir esses sintomas, proporcionando uma melhora do envelhecimento saudável com qualidade de vida. Doutora Amanda, por que manter o corpo em movimento é tão importante após os 60 anos? É uma questão muito importante, né, e muito falada hoje em dia na saúde do idoso a respeito do manter o corpo em movimento, a respeito de que a gente pode prevenir certas fragilidades e patologias do idoso, como, por exemplo, a sarcopenia, mantendo o exercício físico diário, né? Mantendo o corpo em movimento para a saúde muscular e cognitiva do paciente. Por isso que é tão importante, a gente preza muito na saúde do idoso pela movimentação, pelos exercícios físicos, para melhorar esses impactos que tem, por exemplo, a sarcopenia na saúde do idoso, e que pode ser preventivo se você realizar exercícios físicos e manter-se seu corpo em movimento. Doutora, quais os tipos de exercícios que são mais indicados para essa faixa etária? Então, a população idosa, né? A gente muita gente acha que tem que ser pilates, fisioterapia, hidroginástica. Ótimo, exercícios maravilhosos, muito bom para se exercer, né? A hidroginástica, o pilates, o alongamento, mas hoje em dia já é comprovado cientificamente que a musculação com acompanhamento é o melhor exercício pro paciente acima de 60 anos. Doutora, quer dizer que são para todos? Não, a gente não avalia
exercícios em geral. A gente avalia paciente. Lógico que para cada paciente a gente vai ter uma indicação de exercício. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas, comprovado cientificamente, a musculação, pelo menos 3 vezes por semana, ela traz uma benfeitoria para o paciente, uma melhoria na saúde osteomuscular, melhor do que alguns outros tipos de exercício. E sempre lembrando, a musculação acompanhada, porque a gente sabe que os idosos são população de risco para fraturas, para coluna entrevada, para problemas de discos herniais, né? Discos lombares. Então, a gente tem que sempre frisar a necessidade da musculação, mas com acompanhamento. Para dar prosseguimento a essa resposta da senhora, eu gostaria que a senhora falasse: há algo que deva ser evitado dentro desses exercícios, dentro dessa logística? Sim, a gente costuma passar os exercícios, né, da musculação e tudo, sempre evitando o impacto, né? Porque o impacto pode trazer o risco de fraturas para o paciente idoso. Então, sempre fazer a musculação com pouca média carga de peso, né? Evitar impactos, evitar movimentos difíceis de se executar, né? Sempre corrigir a postura, fazer os exercícios de forma postural correta, porque para impactar e para não fazer com que os pacientes, na verdade, venham a fraturar ou sofrer algum outro tipo de lesão durante o exercício. Certo. Muitas pessoas têm medo de se machucar ou acham que é tarde para começar e se exercitar. Qual é a sua orientação para esses pacientes, para essas pessoas que têm um dia a dia? Então, primeira coisa, nunca é tarde, né? Hoje em dia a gente sabe que nunca é tarde para começar. Certo. E o medo de machucar é justamente esse. Quando o paciente quer fazer algum tipo de exercício que pode comprometer algum tipo de lesão ou fratura. Perfeito. Então, para não ter medo, para ganhar assim, a convicção, para dar convicção para o paciente e ganhar de forma segura, né? Para que ele vá para a atividade física, a gente orienta a fazer o exercício físico acompanhado. Porque o medo é normal nessa população e o medo de fraturar, de cair, é maior ainda. Então, por isso, a gente sempre orienta fazer o exercício físico guiado. E orienta que quando o exercício físico é guiado, a chance de fraturas, de rompimentos ligamentares é mais difícil, né? Então, para reduzir o medo, a gente orienta que seja de forma guiada a musculação do paciente. Volta e meia a gente ouve as pessoas falar: fulano idoso caiu da escada, escorregou de um andar, da cozinha para a sala, entendeu? Da sala para a cozinha, uma coisa parecida. Isso é constante hoje, né, esse fato? É muito comum. Hoje, o risco de quedas é disparado, uma das maiores queixas que eu recebo no consultório, né? O risco do paciente que já caiu e fraturou, assim como o paciente que caiu e nunca fraturou, mas também o paciente idoso que tem risco de queda em casa, né? É muito comum porque existem múltiplas comorbidades, o paciente idoso que pode proporcionar o aumento de quedas, sobretudo em domicílio, que é onde ele passa a maior parte do tempo, bem como também existe várias fragilidades do envelhecimento que podem proporcionar o quadro de quedas também em domicílio. Vamos agora falar sobre alimentação. Chegou o momento, hein? Como a alimentação influencia diretamente na saúde do cérebro e do corpo com o envelhecimento da pessoa. A idade vai aumentando, como que isso se casa? Eu costumo falar que hoje em dia a gente é o que a gente come, né? Então, os alimentos, eles já têm propriedades
que a gente sabe, confirmado também pela literatura, que podem ajudar na cognição, bem como na saúde osteomuscular, né? Como, por exemplo, a vitamina B12, que está presente nos peixes, nas carnes vermelhas, no fígado de boi, que é muito importante para a cognição e para a saúde osteomuscular do paciente. Certo. Então, se você tem uma ingesta rica em alimentos que proporcionam essas vitaminas, provavelmente você não vai ter deficiência dessas vitaminas. Se você tem uma alimentação pobre nesses alimentos, que são todos os verdes, as carnes, as carnes brancas, as vermelhas, o ovo. Então, se você deixa de comer e passa a ter aquela seletividade alimentar, consequentemente você vai ter uma baixa de vitamina. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que já tem relação com a cognição, ou seja, com a saúde mental, com a saúde do cérebro, bem como com a saúde osteomuscular. Então, se você tem essa baixa de ingestão de vitamina, você pode vir com queixas cognitivas de, por exemplo, esquecimento. Tô morrendo de dor, doutora, eu tô sentindo dor demais nos músculos, nas mãos, tudo formigando, tudo cheio de dormência. Na hora que você vai dosar as vitaminas, uma vitamina B12 de 200, que a gente sabe que tem influência da saúde osteomuscular, ou então o paciente chega de 80 anos com problema de esquecimento, problema de memória, na hora que você vai ver vitamina B12, vitamina D, todos baixos, que podem ser causas potencialmente reversíveis de esquecimento. Então, por isso que é bem importante a gente estar orientando a alimentação saudável e falar o quanto a alimentação não saudável impacta na saúde cerebral e na saúde osteomuscular. Doutora Amanda, vamos estender esse caso aí. Quais alimentos ou hábitos alimentares ajudam a prevenir inflamações e dores crônicas, até mesmo musculares, né? De fato. Então, eu costumo falar que a linha dos verdes, para mim, é sensacional. Fundamental, né? Todos. Brócolis, oropronobis, couve, alface. Quando você vai estudar assim, questão de propriedades, porque eles são ricos em ferro, vitaminas, fibras, tudo que a gente precisa. Quase tudo, né? Que a gente precisa no organismo. Então, para mim, eu sempre fico com a linhagem dos verdes. Mas é muito importante, igual eu tinha falado posteriormente, a respeito da vitamina B12, né? Que é rica em alimentos como carne vermelha, carnes brancas. É a mais falada, e fígado. Né? É a mais falada. É a mais abordada. Exatamente. Por quê? Porque, por exemplo, o paciente está com dor crônica, está com formigamento, está com parestesia, está com os sintomas, aí na hora que você vai ver, é falta de vitamina B12. E você só repõe a vitamina B12, o paciente já volta igual um coco. Já volta ótimo. Entendeu? Por quê? Por causa da deficiência. E a gente vê o tanto que impacta na dor crônica ter a deficiência de vitamina B12 e de vitamina D. Então, por isso que a gente costuma orientar sempre os verdes, a maior ingesta dos verdes e dos cítricos, né? Como, por exemplo, a laranja, optar por chupar a laranja, o limão, né? Tomar o limão de manhã, que é uma ótima vitamina C, para proporcionar essa melhor da dor crônica do paciente. E em relação à inflamação, a gente fica com aqueles alimentos, por exemplo, o açafrão. O açafrão é um ótimo anti-inflamatório para o organismo, entendeu? E os verdes também ajudam a desinflamar o organismo. Tanto que muitas vezes a gente costuma pedir o paciente para partir o prato, né, em 4 e sempre colocar uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína
o feijão e as leguminosas e folhosos. Dependendo do nível de vitamina, a gente divide o prato só em 3. Aí pede para colocar a fonte de carboidrato, a fonte de proteína e encher esse outro lado de folhosos. Ou então leguminosos ricos em vitaminas, como, por exemplo, a B12 e a vitamina D. Tudo bem. Vamos abordar agora sobre o sono, né? Muito importante na vida do cidadão. Sobre o sono, qual é a relação entre dormir bem e a memória ou o equilíbrio emocional? Então, o sono, hoje muito estudado e muito falado, a gente já sabe que tem propriedades também com o estado mental e cognição do paciente, porque à noite há produção de hormônios. E quando a gente substitui a noite pela manhã, pelo dia, ou até mesmo quando a gente perde o sono e não dorme, há hormônios que não vão ser produzidos. Aí você não dorme, esses hormônios não são produzidos, como por exemplo, a melatonina, né? Aí acorda no outro dia estressado, com excesso de cortisol, nervoso, e isso interfere diretamente no estado emocional do paciente. Uma noite de sono mal dormida pode impactar a ponto de uma pessoa perder um emprego, por exemplo. Eu tenho uma paciente que antes da gente tratar, ela é jovem, né? Ela tem 62 anos. Antes da gente tratar essa parte cognitiva dela, ela pulava de emprego em emprego porque ela acordava tão estressada, que ou falhava o emprego, costumava falhar de repetição, ou então até mesmo chegava muito estressada, nervosa, agressiva, e isso era motivo para demissão. Depois que a gente iniciou o tratamento dela com uma qualidade de sono, nossa, a vida dela mudou completamente, justamente por causa da produção de hormônios e porque a gente acorda uma noite de sono mal dormida, meu Deus do céu, acordar assim, destruído mesmo, tanto fisicamente como emocionalmente. Certo. E em questão, eu vou ter uma pergunta que me passou aqui pela cabeça. A apneia do sono, ela sobrecai em cima dessa questão aí? A apneia do sono, ela já é uma condição neurológica. Assim, da respiração, né? Pode desenvolver a apneia do sono quem tem insônia, é mais normal o contrário. A apneia do sono poder causar insônia no paciente, entendeu? Mas é uma causa distante, né? Diferente. Mas a apneia do sono é uma causa, né, neurológica, cardíaca, alterações pulmonares e tudo, mas o paciente pode sobrecair em um quadro de insônia porque não consegue dormir, porque acorda toda hora com falta de ar, por exemplo. Perfeito. Faltando ar. Perfeito. Existem estratégias para melhorar a qualidade do sono para pessoas acima de 60 anos? Com certeza, e uma delas é a realização de atividade física, né? Queimar energia ajuda na qualidade do sono, é como tirar com a mão. E a gente demanda também de medicamentos, né? Medicamentos tanto naturais como não naturais que podem estar ajudando. Mas uma alimentação equilibrada, uma rotina bem feita, a higiene do sono combinado com exercícios físicos, excelente. É o combo para você ter uma boa noite de sono sem usar medicações. E a tão falada higiene do sono, quando colocada em prática, é fabuloso. Porque você, antes de deitar 30 minutos, desliga tudo, toma um banho relaxante, mentaliza, faz as orações, vai desligando o cérebro aos poucos. Tem gente que opta pela LED terapia ou pelo som, né, para dormir. Certo. E deita e consegue dormir a noite inteira, sem o uso da medicação. Perfeito, doutora. A senhora pode citar para nós a importância de estimular o cérebro todos os dias? Pode nos dar exemplos práticos, assim, para ter uma boa funcionalidade? Então, eu costumo falar que eu sou
a própria pessoa que faz as coisas que eu indico para os pacientes, porque tá em constante ativação cerebral tem total a ver com a saúde do cérebro, certo? Então, quando você estimula sua mente, você está favorecendo para que haja uma melhora e uma postergação, né, de uma possível doença neurodegenerativa no futuro. Perfeito. E tem uma coisa que eu indico muito meus pacientes, que eu faço e que eu adoro, que é caça-palavra e palavra cruzada. Eu adoro ficar procurando as palavras, tentando descobrir, né, no caça-palavras, onde estão as palavras. Por quê? É um meio acessível, financeiramente e tecnicamente. Qualquer lugar que você for, você consegue encontrar uma caça-palavras ou uma palavra cruzada. E você estimula de forma diária sua mente em vários quesitos. Porque lá você tem que ter atenção, memória. Você tem... É uma coisa que te prende. Você pega o raciocínio de juntar uma palavra com a outra, de juntar uma letra com a outra. Então, assim, para mim é um dos melhores meios. Mas a gente sempre indica a leitura, né? A gente sempre indica a leitura, a audição também, escutar coisas mais informativas, né? Porque hoje em dia a gente sabe que escutar informações e assimilar essas informações que a gente está escutando também é um jeito de estimular. Ah, doutora, eu faço palavra cruzada no celular. Não é a mesma coisa, não é o mesmo estímulo. Aqui você está estimulando sua visão e seu cérebro de um jeito totalmente diferente do que estimular pelo papel, pelo caça-palavras. Então, por isso que eu costumo mais indicar o caça-palavras ou o palavra cruzada, porque é fácil acesso e não é uma coisa de alto custo. E fazendo todos os dias, eu recomendo fazer pelo menos um caça-palavra por dia. Você já está mudando o envelhecimento do seu cérebro, nossa, em 1000%. Eu já acompanhei idoso, a família compra um livro para ela pintar, colorir. É ótimo. E alívio do estresse também. Aquelas mandalas de colorir que a gente indica também é bom. Só que a colorimetria, a gente não exerce tanto o cérebro, porque é de forma espontânea. Eu quero colorir de azul, eu coloro de azul. A gente estimula mais em reconhecimento das cores e tudo. Certo. Mas para alívio de estresse e atenção, é magnífico. Eu adoro colorir. Quando eu tô estressada, só sentar e colorir que fica chuchu beleza. Porque a gente esquece, né? A gente vai lembrando, assim, qual cor quer colocar, que cor que quer fazer, como que quer deixar o desenho. Por isso que tá na era do Bobbie Goods, até para crianças pequenas em questão de tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Colocar para colorir, quieta as crianças tudo, não precisa de tela mais, vai colorir Bobbie Goods que tá ótimo. E a colorimetria também para o idoso é bom mais para alívio do estresse do que para manter a cognição, mas não deixe de ser uma boa iniciativa também. Para prosseguir aí, que a explicação tá ótima, gostaria de saber, aprender algo novo na terceira idade realmente ajuda a cognição? Com certeza, né? Porque tudo que você aprende, você armazena. Então, se você aprende uma coisa na terceira idade e permanece com essas coisas que você aprendeu, significa que seu armazenamento de memória tá bom. Então, a gente mantém tranquilamente uma cognição saudável, né? E pode até levar o idoso a viver, né? Sem uma posterior demência ou alguma alteração da cognição. E muitas vezes que eu estimulo, por exemplo, para mulheres, a questão do crochê, né, que é muito bom, ou fazer atividades de linho ou de desenho, algumas habilidades que nunca teve, e para homens sobre mecânica, né, que se interessam, ou futebol, para aprender, para ver se armazena e se fixa na memória. Porque se você
memoriza. Se você aprende, você memoriza. Se você memoriza, significa que você tem uma boa saúde cerebral. Então, acho que tem um impacto muito grande você aprender uma coisa na terceira idade. Perfeito, doutora. E quando alguém percebe sinais de perda de memória, o que devo fazer? Primeira coisa é procurar ajuda, né? Porque perda de memória pode ser de uma baixa de vitamina até uma coisa mais grave. Grave. Né? Por exemplo, uma demência de Alzheimer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar ajuda e não se automedicar. Tô com problema de memória, vai ali, compra a vitamina que tal pessoa falou que ajuda na memória, ou toma tal coisa que ajuda na memória. Aí você chega e o paciente está com aquele tanto de medicação e a memória está lá. Só esquecendo. Então, a primeira coisa é procurar ajuda para a gente fazer os exames e ver se os esquecimentos são devido a causas emocionais, se é devido ao distúrbio do sono, se é falta de vitaminas, diminuição de vitaminas, se é alguma demência mais grave. Então, o primeiro passo é procurar ajuda para fazer todos os exames e toda a consulta médica durante a anamnese, exame físico, para tentar descobrir se é uma causa potencialmente reversível ou se é uma causa mais complexa, né? Como as demências. Amanda, qual a importância dos laços sociais para a saúde mental e prevenção à depressão? Depressão hoje está muito falada. Depois da pandemia, né, a coisa disparou. E tanto a depressão na terceira idade como nos jovens adultos, né? Hoje é bem discutido. Então, a importância dos laços. A gente tem que ter um nicho de conforto. Isso já é comprovado que a gente precisa de ter um lugar, um ambiente que a gente se sinta acolhido. Qual que é a importância disso no transtorno depressivo? Você se sentir acolhido. Você ter com quem conversar, você tem com quem desabafar, você tem com quem te dar apoio, você ter alguém para ser solidário àquela condição que você tá. Porque se você já tem um transtorno depressivo, você é isolado, a tendência do transtorno depressivo piorar é alta. É em grandes chances, entendeu? Então, por isso, esse é o papel fundamental, né, dos grupos. Aí pode ser grupo religioso, grupo social de casa mesmo, grupo de atividade física, grupo de atividades como, por exemplo, pintar. Não importa o grupo, mas ter um nicho, tanto que hoje a gente fala ter um nicho, ajuda na saúde mental justamente por causa desse quadro do paciente se sentir acolhido, ter com quem conversar e alivia os sintomas também, né? Você saber que você pode confiar tal condição a alguma pessoa. Trocar ideias e tudo mais, né? E sentir apoio, porque hoje em dia a gente vira e fala, o paciente está com depressão. Beleza, às vezes a família não entende e não acolhe do jeito que tem que ser acolhido. E outro, já puxando um leque, qual que é a importância na saúde do idoso com dependência de ter uma rede de apoio? Para o paciente que já é dependente não perder a autonomia, a pouca que já resta, né? Porque ele já é dependente, e também para o paciente não acamar de vez e evoluir para um quadro depressivo. Entendeu? Que aí piora, né? Exatamente. É difícil, né? Porque se é um paciente acamado, que depende de uma pessoa para um banho, que depende de uma pessoa para se alimentar, ele precisa de ter esse apoio da família, esse nicho da família, porque senão, se ele vê que não tem ninguém para ajudar, se não tem ninguém para apoiar, entra em um quadro depressivo pior. Certo. Como a solidão ou isolamento impactam na qualidade de vida dos idosos? Acamando. Em resumo, em nenhuma palavra, acamando. O paciente que se isola e o paciente que está com depressão, que fica se isolando, fica mais dentro de casa, fica com adinamia, ele acaba acamando. Por quê? Ele sente
não sente prazer em sair de casa, ele não sente prazer de levantar da cama, ele não sente prazer de ir no banheiro, ele não sente prazer de assistir televisão. Aí acaba que todas essas condições se resumem em instabilidade em cima da cama. Ele se sente confortável em cima da cama e não sai para fazer nenhuma atividade, mesmo em domicílio. Doutora Amanda, quais são os sinais de que é a hora de buscar ajuda profissional para a saúde emocional? Então, a saúde emocional, que hoje é tão discutida, você está sentindo que já mudou alguma coisa no seu humor comparativamente ao que era antes? Eu era uma pessoa espontânea, eu era uma pessoa bem-humorada, eu tô ficando muito mal-humorada, tô ficando explosiva. Isso já é indícios de que tá tendo alteração da saúde mental e emocional do paciente. Então, esse é o momento exato. Quando pequenas atitudes, por exemplo, eu ria de tudo, hoje eu não rio mais. Eu era bem-humorada, hoje eu sou mal-humorada. Eu via prazer em ir para a igreja. Hoje eu não vejo prazer de ir para a igreja. Eu tinha prazer em comer tal coisa. Hoje eu não tenho prazer. Essa é a hora exata. Quando comparativamente, algumas atividades antes prazerosas, que agora não são prazerosas, esse é o momento inicial de buscar ajuda. Por quê? Ajuda a gente a diagnosticar e intervir cedo. E esses quadros emocionais, a gente sabe que quando evoluídos, podem trazer distúrbios ruins para a mente do paciente. Agora chegou a indagação que eu estou querendo saber. Quais exames ou consultas periódicas você recomenda para quem quer envelhecer com saúde? Envelhecer com saúde. Com saúde. Então, hoje a gente tem todos os rastreios, né? Em que a gente faz, e a maioria dos rastreios na população idosa, como, por exemplo, o câncer de mama, o de próstata, o de aorta abdominal, o do câncer de pulmão, então, o do colo retal também. A maioria a gente inicia o rastreio na população idosa. E, iniciando os rastreios, a gente consegue favorecer com que o envelhecimento do paciente seja um envelhecimento saudável. Seja um envelhecimento em que tem qualidade de vida. Assim como, se esse paciente tiver algum problema de saúde, a gente consegue também diagnosticar cedo para intervir cedo e o paciente ter uma qualidade de vida a longo prazo. Melhorar a qualidade de vida a longo prazo. Casos, vamos dizer, casos paliativos também no caso, né? Isso, por exemplo, é um paciente que a gente diagnosticou pela detecção de um câncer de mama, por exemplo. Certo. Pela nódulo, assim. Isso. A gente viu pelas prevenções, pelo programa de rastreio, que tem um câncer de mama. A tendência é a gente descobrir cedo, para intervir cedo, para que essa paciente aumente os anos de vida e nesses anos de vida aumentado, ela tenha uma boa qualidade de vida. Porque não é só diagnosticar e tratar. A gente quer que o paciente idoso tenha qualidade de vida. Assim como o paciente paliativo. Vamos colocar um paciente paliativo, estágio final de vida, a gente não quer, a gente quer fazer aquela prevenção quaternária, né? A gente não quer hospitalizar, a gente não quer iniciar medicação, mas esse paciente é digno de ter qualidade de vida. Esse paciente é digno de ter qualidade de vida e a gente tem como proporcionar essa qualidade de vida para esse paciente. Seja melhorando a posição dele na cama, mas a gente tem como melhorar a qualidade de vida desse paciente. Doutora Amanda, como manter o acompanhamento de medicações e vacinas ajuda a prevenir complicações mais sérias? Então, a periodicidade de consultas vai ser de acordo com cada paciente. Não há um jeito certo de falar. Precisa de consultar de 6 em 6 meses. Pelo menos uma vez no ano tem que ir ao médico, né? Lógico. Mas cada paciente demanda uma atenção específica. Tem pacientes que eu peço o retorno de 3 em 3 meses, com 30 dias, com 180 dias. Então, vai depender de cada paciente. Mas pelo menos uma vez ao ano é importantíssimo
ir e procurar ajuda médica. E a vacina é prevenção primária, né? A vacina a gente toma para evitar possíveis aparecimentos de doenças. E uma que a gente tem que dar atenção, que é a pneumonia e a herpes zoster, que a gente dá na população, sobretudo idosa, né? Com comorbidades. E a gente sabe hoje que tem um efeito magnífico. Então, toda vacina vem para melhorar, porque o paciente não desenvolva a doença. E a gente tem que frisar, sobretudo essas que a gente dá na população idosa, né? Que é a da herpes zoster e da pneumonia, para que pacientes que já têm quadro de pneumonia não desenvolver pneumonias mais graves, para aqueles que têm herpes zoster não vinha a ter herpes zoster, e para aqueles que nunca tiveram, não vinha a desenvolver a doença. E essas vacinas tem na rede pública, como que é? Então, a Pneumo 23, né, que é a da pneumonia, ela a gente consegue disponibilizar na rede pública de acordo com as comorbidades do paciente e preencher no formulário. A herpes zoster estamos lutando aí para ter na rede pública, mas ainda não é uma realidade nossa. Mas se Deus quiser, vai ser futuramente, porque a gente está vendo que está aumentando o risco e os casos de herpes zoster, e a gente sabe que a vacinação pode mudar, né, a condição do paciente a vir desenvolver essa doença. Doutora, existe alguma recomendação geral para quem quer começar a cuidar da saúde só agora, depois dos 60 anos? A maior recomendação é sempre procurar ajuda e realização de atividade física, né? Manter o corpo em movimento. Mas sempre procurar ajuda para a gente ajudar a guiar, né, esse paciente. Essa é a maior recomendação. Não se automedicar sozinho, procurar ajuda médica. Não fazer exercícios diferentes do habitual ou radicais demais, né? Sempre procurar a ajuda médica para iniciar esses exercícios e sempre manter o corpo em movimento e alimentando-se bem. Essas são as principais recomendações. Mas, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, sempre procurar a ajuda médica. Porque é o médico que vai saber discernir e falar o que deve ser feito para aquele paciente em si. Doutora Amanda Barreto, se você pudesse dar um único conselho para envelhecer bem, e bem mesmo, viu, doutora Amanda? Qual seria o seu conselho? Primeiro conselho que eu costumo dar para os meus pacientes que querem ter essa qualidade de vida, essa autonomia ao envelhecer, é ser obediente. Seguir as recomendações. Importantíssimo, viu, gente? Seguir as recomendações, né? E a segunda é sempre multifatorial, né? Sempre manter uma alimentação saudável, manter a realização de atividade física, manter uma boa ingesta de água, porque a gente sabe o quanto é importante, e manter as consultas em dia, né? Manter a periodicidade das consultas e para a gente fazer os rastreios e tudo, para não impedir que o paciente venha desenvolver qualquer outra comorbidade ou alguma condição que o limite. Mas a senhora está dando uma aula aqui, viu? Obrigada. Uma pena que está chegando quase no final, mas eu quero deixar daqui a pouco as considerações finais, a senhora explicar, fazer um balanço total sobre essa questão do idoso. Onde aqueles que estão nos assistindo neste momento podem encontrar mais informações ou entrar em contato com a senhora e sua equipe? Quero que a senhora fale primeiramente aqui na nossa cidade de Montes Claros. Beleza. Então aqui eu atendo na clínica SESB, a clínica Santa Bárbara. Bárbara. Isso. É na rua ali, gente, do Hotel Dubai, do Mapa de Minas, viu? No segundo quarteirão, é isso, né, doutora? Rua Tupiniquins. Rua Tupiniquins. Isso, 192. Certo. Atendo lá todas as quintas-feiras pela manhã. E no meu Instagram você encontra também, doutora Amanda Barreto, várias informações, estou sempre postando
novidades, informações, quando procurar ajuda, sinais de alerta, sinais de alarme que podem estar sendo pesquisados, né, e visualizados pelo público da terceira idade. Repete novamente onde a senhora atende aqui em Montes Claros. Na Clínica SESB, Clínica Santa Bárbara, toda quinta-feira pela manhã, no endereço Rua Tupiniquim, 192. Perfeito, é logo ali na Rua do Mapa de Minas, do Hotel do Baile, o segundo quarteirão ao lado do Castelinho Encantado, infantil, Encantado, né? exatamente. Bem ao lado. Então é fácil demais, não tem dúvida. E agora eu quero deixar a senhora bem à vontade. Nas suas considerações finais, eu gostaria que a senhora desse assim, uma panorâmica geral, a orientação para as pessoas que estão nos assistindo, tá? A senhora, o senhor, a família, os filhos, sobre cuidar do idoso. A senhora que realmente deu uma palestra aqui, eu fiquei assim encantado com as suas informações e gostaria que a senhora ficasse à vontade. Então, eu gosto de falar que entender é o primeiro passo para se cuidar, né? Então, por isso que eu gosto sempre de propagar informação. Fico muito lisonjeada pelos elogios, mas é para isso que eu estou aqui mesmo, para propagar informação para o público da terceira idade, porque a gente sabe que hoje em dia, muitas vezes, esse é um público difícil de atingir, né? E segundo, que não há vergonha em procurar o médico especialista na saúde do idoso. Não tem necessidade de sentir medo ou ficar inseguro com medo do que vai diagnosticar, do que vai falar. A primeira coisa que você tem que ter é o start, ir e procurar ajuda. Costumo dizer também que minha consulta não é uma consulta que na primeira consulta eu vou te dar o diagnóstico. O senhor tem demência de Alzheimer, o senhor tem Parkinson. Minha primeira consulta é humanizada, na escuta, com o exame físico, e a gente está ali para projetar uma longevidade, uma melhora da qualidade de vida. Os diagnósticos vêm, claro, de acordo com o que vai seguindo as consultas, mas eu estou ali para proporcionar autonomia, qualidade de vida no envelhecimento do paciente. E isso consiste em uma escuta humanizada ativa, realização de exame físico, solicitação de exames e, futuramente, nas outras consultas, a gente vai vendo o que pode ser o diagnóstico, o que não pode ser, se precisa repor uma vitamina, se não precisa, se precisa de acompanhamento nutricional, fisioterápico, qual o tipo de exercício físico que precisa. Mas a primeira consulta é para eu entender. E eu não quero entender só sobre você, eu quero entender como um todo. Como que está a sua rede de apoio, com quem que você mora, quem cuida de você. Se está tendo um home care, se está tendo a gente da família olhando. Se precisa de ligar para alguém para administrar uma medicação, se consegue tomar banho sozinho, se não consegue tomar banho sozinho, se consegue comer sozinho. Então, é isso que eu costumo falar que é a saúde do idoso, né? Entender o indivíduo e ao redor. Tanto nas atividades como rede de apoio também. Então a senhora faz um rastreio, né? Exatamente. Tudo bem. Doutora, considerações finais e muito obrigado pela sua presença, por ter dado essa aula que eu fiquei encantado, tá? Os telespectadores que estão nos assistindo, né? Realmente ficou também encantado com a sua presença aqui, com a sua exposição, e quero deixar aqui o podcast Saúde em Pauta do Jornal Infonorte à sua disposição para voltar outras vezes e falar para o povo não só de Minas Gerais, mas para todo o Brasil. Muito obrigada pela oportunidade, realmente é incrível estar participando, né, do podcast e propagar informação, né, que eu acho que o mundo hoje precisa de mais informações e talvez menos intervenções. Intervir quando necessário, mas informar quando necessário e quando desnecessário também é importante. Muito obrigada, senhora. Aqui chegamos ao final em mais um podcast Saúde em Pauta do Jornal Infonorte. O nosso muito obrigado por você estar acompanhando o nosso trabalho. Até mais.